gostaria de ler com vocês Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34 e 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer nessa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Eu quis colocar o tema dela, recompensa da cruz. Porque muitas vezes nós só olhamos para a cruz. Nós só olhamos para o sacrifício de carregar a cruz. De negarmos a nós mesmos e seguir a Jesus. E muitas vezes nós tiramos os olhos da recompensa. Uai, Renata, mas muitos vêm para Jesus por causa da recompensa. Eu não estou entendendo. É porque, irmãos, carregar a cruz não é algo fácil. Não é verdade? Jesus, ele começa o texto falando assim: se alguém quer vir após mim, quer dizer, ele vai na frente e a gente segue ele. Mas ele coloca sim, uma condicional. Você é livre de escolher se você quer vir após ele. Porque, irmãos, eu vejo a salvação como um pacote completo. Então, muitas vezes as pessoas acham que a salvação de Jesus, que eu quero deixar isso claro, né, em Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nós sabemos que para entregarmos a nossa vida para Jesus, precisa ter uma confissão. Você precisa externar. Não é algo interno, a não ser que a pessoa não tenha possibilidade de se expressar. Então, aqui também tem uma condicional. Começa esse verso falando: se com a tua boca confessares, se, você não é obrigado. Nós somos livres para seguir a Jesus. Mas nós precisamos entender que a Bíblia não é só um verso. Ela é um todo, entende? O pacote é completo. E vocês acham que a cruz que Jesus carregou era uma cruz leve? Eu vou falar que Jesus carregou uma cruz que era muito pesada. Era uma cruz difícil de carregar. E não só isso. Por tudo que Jesus viveu, pela opressão do mundo espiritual, antes dele carregar a cruz dele, ele levou uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, as costas dele já estavam toda rasgada, ele estava cuspido. Todas as vezes que eu leio a história de Jesus, eu choro. Porque Jesus, ele não viveu algo fácil. Então, quando Jesus carregou a cruz, você sabe o que aconteceu? A cruz caía. Estava além das forças de Jesus como homem. Vocês entendem isso? Jesus como homem, a cruz estava o quê? Pesada. Por tudo que ele havia passado. E muitas vezes, quando a gente olha para mim, e eu estou trazendo essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, a gente olha e fala: pera lá, mas você não está entendendo a cruz que eu carrego. Jesus, ele entende sim, eu posso até não entender. Na minha humanidade, nas minhas falhas e na minha fraqueza, porque eu não vejo como Jesus às vezes. Mas Jesus vê no mais íntimo do seu ser e do meu ser. Se Jesus está mandando você ir após ele, ele vai te ajudar. Ainda que a cruz estiver além do que você possa suportar, ele vai colocar alguém no seu caminho que vai ajudar você na sua cruz. O nosso problema de renunciar à nossa vontade é que olhamos muitas vezes somente o sacrifício e esquecemos da recompensa. Nós estamos numa geração que tudo é rápido, comida rápida. Comida rápida faz bem para você? Não faz.
A gente sabe que a comida saudável é a comida demorada. É a comida que você gasta tempo. É a comida que você prepara, que cozinha em fogo baixo. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso com a minha filha. Ela falou, mãe, até a comida, ela tem que ser cozinhada de fogo baixo. Porque essa é a comida saudável. Então, requer tudo. Então, hoje, a geração é tudo rápido. É prazer imediato. Seguir Jesus tem cruz, mas também tem recompensa. Então, eu quero falar da recompensa da cruz. Primeira coisa que eu quero falar da recompensa. O convite de um vencedor. No verso 34 que nós lemos, é o convite de uma pessoa vencedora. Não é qualquer pessoa. Não sou eu que estou fazendo esse convite para você. É Jesus. A vida é feita de escolhas. Quem você está seguindo vai influenciar a sua vida, tanto para bem quanto para mal. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15:33 assim: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Essa pessoa pode se mostrar cool, pode se mostrar a melhor pessoa, mas não se deixe enganar. Ela vai acabar te corrompendo. O pecado dela e o erro dela vai acabar te influenciando. Bem-aventurado, que quer dizer mais que feliz, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está falando que feliz é aquele que não faz isso. Porque se você ouvir conselho de ímpio, daquele que não teme Jesus, que não caminha com Jesus, jovens, na escola, se você ouvir conselhos dele, quando você vê, você já está detida no caminho deles. Porque às vezes você está passando uma luta, você está passando uma escassez, e você vê o outro cheio de dinheiro, prosperando no seu caminho, e de repente você fala, o que ele faz? O que está por trás da vida dele? Quando você vê, você vai correndo atrás dele. Quando você vê, você também vai estar adorando os deuses que eles estão adorando. Precisamos tomar uma direção. Essa é uma palavra que veio no meu coração, uma palavra forte, que nos traz mudança, transformação. Então, o convite é de um vencedor. Por que nós temos que negar nós mesmos e seguir Jesus? Porque Jesus, ele só foi aperfeiçoado, transformado, como diz aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Espera lá, a gente não sofre quando a gente desobedece? Mas você está aprendendo com o seu sofrimento? Você fala, pera lá, eu já fiz isso várias vezes, será que eu vou continuar fazendo? Por causa dessa atitude de Jesus, ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma pessoa, quando escreve um livro, ela é o autor, a história é dela. A dedicatória é dela. Ela assinou o livro, ela escreveu, ela é o autor do livro. Uma história não pertence a outra pessoa. Pertence àquela do autor que escreveu. Jesus é a mesma coisa. Ele é o autor da salvação eterna, que nos garante vida eterna a todos que creem. Olha quem que nós estamos seguindo, um vencedor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, ele é autor de novo, hein, da fé. Porque ele foi um homem de fé. Autor e consumador da fé, ele consumiu a fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Agora, por que Jesus suportou a cruz? Jesus sabia que se ele passasse pela cruz, se ele suportasse tudo, aonde ele estaria? Assentado à destra do trono de Deus, governando, reinando, junto com o Pai, Todo-Poderoso, assentado, aquele que vê todas as coisas, aquele que governa, aquele que é advogado, aquele que é juiz. Ele está do lado do juiz. O Pai, ele é advogado, ele sabe de tudo. E ainda muito mais. Sabe qual que é a alegria que a gente dá para Jesus no trono? Quando um pecador se arrepende. Até nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas,
o Senhor se alegra. Então, por causa de toda essa alegria, vale a pena suportar a cruz que você está carregando. E por falar em cruz, eu quero deixar algo bem claro aqui. Muita gente não entende o que é carregar a cruz. Tem gente que acha que carregar a cruz é uma enfermidade. Eu já vivo com essa enfermidade há anos. É a minha cruz. Eu estou casada com esse homem. É a minha cruz. Irmãos, isso não é cruz. Não é o problema, a luta que você passa emocional. Às vezes, pessoas dão certo no casamento. E por que a minha vida não dá? Vou ter que viver assim, infeliz. Eu nasci para ser infeliz. Eu nasci para sofrer. É a minha cruz. Isso é mentira. Isso é coisa do mundo. Carregar a cruz é totalmente diferente. Se você quer ser um discípulo, um seguidor de Jesus, você precisa carregar a sua cruz. E carregar a cruz, eu já falei, o que não é. Carregar a cruz é você abrir mão dos seus desejos, prazeres, vontades, para fazer a vontade dele. Mas isso é muito difícil, eu não quero carregar essa cruz. Sinto te dizer, você não entregou verdadeiramente sua vida para Jesus. Porque ainda que você não esteja carregando a sua cruz, ainda que você não esteja ainda fazendo as coisas que você tem que fazer, mas pelo menos você fala, não, eu quero passar por esse caminho, eu decido carregar a cruz, eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida. Jesus se entregou por mim. Jesus se entregou por você. Então, a recompensa de ir após Jesus e negar a si mesmo e me tomar a cruz, é porque agora você passa a seguir um vencedor. Não é qualquer pessoa, quer dizer, aonde ele estiver, você também estará. Porque a palavra de Deus fala que nós estamos assentados em lugares altos, juntamente com Cristo. Jesus está no trono, mas você está também assentado em lugares altos. E Deus vai mostrar para você tudo que você precisa enxergar. Tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E nós precisamos entender. Lembrando que você não é obrigado. Mas caminhar após Jesus é necessário negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E assim como ele é um vencedor, se torna mais do que vencedor. Está lá em Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que me amou. Irmão, você não é só vencedor, não. Já que você não é só vencedora, não. Você é mais que vencedor. Fala para o seu irmão aí, você é mais que vencedor. Vocês não estão entendendo. É além. Jesus foi por causa do amor de Jesus. Número 2. Porque a recompensa da cruz é um convite de um vencedor. Você vai estar seguindo, negando-se a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, para seguir um que é mais o quê? Que vencedor. Número 2, perder para ganhar. A recompensa da cruz, a recompensa que Deus vai trazer para você no fato de carregar a cruz, você vai perder para ganhar. Porém, também você pode o quê? Ganhar para perder. Porque no verso 35 diz assim, que a gente está estudando Marcos, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, o que vai fazer? Vai acontecer? Salvá-la-á. Então, quer dizer, se você não abrir mão do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos, vamos lá. Você quer salvar a sua vida? Então você precisa estar disposto a perder muitas coisas nessa terra para fazer a vontade de Deus. Um exemplo, abrir mão dos seus sonhos. Será se os sonhos que você está sonhando é de Deus?
grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? O meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, irmãos, grande multidão queria ele. E ele sempre falava a verdade, voltou e disse: você quer vir após mim? Você quer me seguir mesmo? Você tem certeza? Porque, irmãos, hoje, por essa manhã, Deus está nos confrontando. Se verdadeiramente a gente está disposto a fazer tudo por Ele, a viver por Ele. Mas que recompensa que eu vou ter se eu fizer isso? Aborrecer meu pai? Claro. Quantas pessoas que a gente sabe do testemunho que o pastor João dá aqui? Os muçulmanos. Que o filho aceita Jesus. E o que o pai faz? Deserda. Você não é mais meu herdeiro, pode ir embora de casa. O marido, esposa, vai aborrecer. Não tem como. A palavra que está dizendo... pai, mãe, mulher, irmãos e ainda a sua própria vida. Mas eu queria ir para aquele lago, eu queria ir andar de barco, mas eu vou ministrar nos jovens, eu vou abrir mão, Senhor. Eu vou abrir mão do meu prazer, Senhor, de fazer algo gostoso por um momento e deixar de pregar o teu evangelho, falar do teu amor. Não. Irmãos, muito largou tudo isso, casa, porque aqui está falando assim, ó, e qualquer... aquele que largar a casa, qual que é a recompensa? Marcos 10, 29 e 30. Tomou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha, presta atenção, deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, continua, que não receba já no presente, cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Irmãos, se você abrir mão disso tudo, você, de dinheiro, do que for, não vai te faltar nada. Não sofra à toa, irmãos. Jovens, quando alguém fala não para você, não sofra. Se fortaleça em Deus. Então a recompensa virá. A recompensa da cruz. Que Jesus virá. No verso 38, diz assim: porque qualquer que nessa geração adúltera, porque nós estamos numa geração adúltera, viu? Que trai uns aos outros, que não tem temor, que quanto mais tem namorado, aliás, até na minha época também, na nossa geração adúltera, que trai, se envergonhar, a geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A recompensa que eu quero te falar, a última, Jesus virá. Fala para o seu irmão aí, para ele não esquecer, Jesus virá. Jesus virá. A nossa recompensa, você está sofrendo? Você está passando por luta? Você está cansado de lutar? Fica tranquilo, Jesus virá, vai te buscar. Pregue a palavra sempre que puder. Olha o que em 2 Timóteo 4:2 Paulo diz. Prega a palavra. Insta. Que seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Precisamos ser um testemunho. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. Precisamos saber que tem pessoas nos assistindo. Dentro da nossa casa, nosso filho, nossa filha.
lá fora no trabalho. Então, seja um testemunho, uma carta lida, sem palavras. Viva o evangelho. Mas eu quero te falar, o que Paulo está falando aqui, prega a palavra. É indispensável, é necessário. Quer seja oportuno, eu vou te dar uma oportunidade para você trazer uma palavra aqui no almoço. Seja oportuno, né? A pessoa te deu a oportunidade, quer seja não. Ninguém te deu a oportunidade. Aí você falou, eu posso trazer uma palavra aqui? Vocês estão entendendo, irmão? A pessoa falar, não, tudo bem, você vai ficar envergonhado, mas isso vai passar. Porque isso acontece. Por um momento a vergonha vai embora. Depois você aprende com aquilo. Você fica forte, você vai recebendo não. Você fica forte, não tem problema. Mas fala até quando o momento não for oportuno. Pregue. Eu amo ver essas pessoas na rua pregando, falando de Jesus. Esses dias eu e minha mãe estavam passando, um rapaz só com a Bíblia, ele fazia só assim com a Bíblia. Ó. Aí, mamãe, o que ele está fazendo? Eu falei, ele está falando assim, lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Você entendeu? Ele só balançava a Bíblia e mostrava para os carros. Ele não falava nada. Tipo assim, leiam este livro. A palavra. Ele estava lá. Passou vergonha? Claro. Todo mundo passando de carro. Olha, e daí? Ele não se envergonhou do evangelho de Jesus. Porque se você envergonhar, o que Jesus vai fazer quando ele voltar? Na glória, no céu. Porque aí todo mundo quer, não é assim? Uau, quem é esse todo-poderoso que vai descer com anjos, tocando trombeta, glorioso? Aí todo mundo quer. Mas na hora que era para viver essa palavra aqui, corria. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo não se envergonhava do evangelho, sabe por quê? Era poder de Deus para a salvação para aquele que crê. Não se envergonhe de Jesus. Paulo sabia do poder que tinha o evangelho. É pelo evangelho, não é por você nada vai acontecer mesmo não. Mas quando você falar do evangelho de Jesus, as coisas vão acontecer. Jesus virá. Apocalipse 22, para a gente terminar. 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus diz assim, cedo venho, e ele vai dar o quê? Galardão. Porque o tema da mensagem é recompensa da cruz. Você vai receber o seu galardão. Ele está com quem? Está comigo, Jesus está falando. Eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Então, recompensa da cruz é que ele virá te buscar para viver com ele por toda a eternidade. Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que ir até após Jesus, tomar a cruz e negar-se a si mesmo, é algo no momento presente, parece que não é algo fácil, mas é algo maravilhoso. E eu pedi a Fabiana para tocar essa música para nós aqui, que é uma música conhecida. A cruz ainda existe, ela é necessária. Nada mudou. A palavra de Deus não muda, viu? Eles estão mudando a Bíblia. Eu fui limpar a casa de uma mulher que a Bíblia lá já está colorida. Já mudou completamente. Mas essa palavra não muda. É a mesma. Ontem, hoje e será eternamente. Agora, você está disposto? Você está disposto? Você está disposta a negar-se a si mesmo? A sua vontade para viver a vontade de Jesus? Pergunta para ele. Ele vai te ajudar. Você está disposto a tomar a sua cruz e seguir ele? Vai valer a pena, irmãos. Eu caminho com Jesus há 29 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. E se eu estou aqui pregando hoje, não é porque eu tive teologia, não. Sabe o que eu tive? Obediência.
Que eu já falei para vocês que eu não estudo. Deus só quer um coração obediente. Porque tem gente que pode ter estudado, faz o que for, mas não faz a vontade do Pai. Vocês entendem isso? Eu falo isso para a glória de Jesus. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mas se você quiser,